eu acho importante nesta iniciativa, que os textos sejam intensos, expostos o suficiente para que nós possamos perceber o aparecimento ou não de alguém com valor literário. E creio que o formato que a Teodolito e a FNAC escolheram para esta iniciativa é perfeito. Acerca de cada um destes 5 contos, que eu gostaria, se calhar, de dizer para, enfim, até para que, de algum modo, eu justifique o que é que me levou, ou o que é que me leva a acreditar nestes autores. E eu diria que o Luís Bento, que escreveu o Fashion Heroine, tem uma excelente capacidade de criar imagens, ajudada por uma abundância de recursos e algum arrojo. É sempre capaz de um humor adequado, literário, e consegue juntar alhos e bugalhos. E adquire eloquência, velocidade e torna-se irresistível. É um texto que nós começamos a ler e há assim uma falta de travões que mistura tudo. Existem histórias dentro de histórias, existem episódios que são acessórios, mas que vão colorindo, se calhar é essa a expressão. Há uma velocidade que é muito colorida e que nos fazem ver aquilo que ele conta de um modo muito nítido, muito garrido. Eu acho que ele conta muito bem contado. E eu desta vez, no ano passado não fiz isto, mas desta vez apetece-me ler assim um excerto de cada texto, que eu ia dizer assim, que na perspectiva do arrojo, assim, na esteira do arrojo deste texto, ele tem umas frases longuíssimas em que ao misturar os alhos e os bugalhos e ao fazer excertos, ele separa, no fundo, abre as frases como se fossem uns parênteses enormes e as coisas ficam assim. Foi a tia Emília, mais a mulher da venda, aquela lojeca das ferramentas, potassa e carvão a granel, com um arco feito de barrotes à entrada, enfeitado com um reclame de metal corroído e desbotado com o cavaleiro dos correios, telegramas e telefones, onde se ia levantar o vale da pensão nas vezes da casa do povo, fechada, porque a dona Mina andava sempre doente, quem acalmou os berros e enxugou as lágrimas com toalhas quentes. O que ele quer dizer é, foi a tia Emília quem acalmou os berros e enxugou as lágrimas com toalhas quentes. E o texto está cheio destas aventuras que eu acho que são muito inusitadas, que são arrojadas neste sentido em que nos forçam a uma atenção e nos, enfim, e nos colocam diante de um texto que nos traz algum desafio, e gostei muito. Depois, o Manel Manel, que escreveu o tal texto chamado O Pátio, eu diria que mostra até certo ponto como pode ser a formação das ideologias, desde logo dos seus dogmas e também do modo como a cumplicidade se gera com as suas aproximações, os seus recuos e as suas frustrações. O texto, a maneira como ele escreve é uma maneira muito limpa, está mais interessado em explicar-se do que em criar sentidos, do que em multiplicar sentidos, digamos. O que simplifica literariamente o seu texto e o deixa por vezes perto do ensaio. E acho que aquilo que mais me chama a atenção neste texto, que eu acho de facto mais valioso, é que ele tem algumas tiradas que estão muito perto do pensamento ensaístico, da máxima, que serve, enfim, que se levanta a partir da ficção e que serve como algo que possamos usar para pensar acerca de tantas coisas. E eu selecionei aqui uma passagem que está muito perto do início, que diz: porquê a esquerda? Por causa de uma emoção. Numa luta, o indivíduo de esquerda tem um preconceito irreprimível em favor do que está deitado no chão a levar pancada. Foi sobre este sentimento que se alicerçaram as montanhas de reflexões, teorias e sistemas de teorias da esquerda. Qualquer arrazoado, mas não é do que um encadeamento lógico a partir de axiomas não demonstráveis. É por isso
que conseguimos arranjar 100 estudos para avaliar uma opinião e outros 100 estudos para validar a opinião contrária. A omnipresença desses buracos nos sistemas de crenças, éticas, políticas, religiosas, garante-nos que as nossas opções estão escoradas em algo que extravasa a razão. E depois o texto, de facto, segue como um texto de ficção, mas há excertos, há longas passagens em que nós poderíamos julgar estar a ler um livro, enfim, que pensa sobre as mais diversas questões sem estar em causa, contar-nos eventualmente uma história, embora conte. Acerca da Maria de Fátima Santos, que escreveu um texto chamado José Augusto. Eu gosto de textos chamados Gente, e lembra-me um pouco a Adília Lopes, que tem um livro maravilhoso chamado Maria Cristina Martins, e que é talvez um dos livros mais bonitos que a Adília escreveu. E eu diria que a Maria de Fátima Santos faz uma efabulação da realidade, como pequenas fantasias parecem nascer da própria realidade, que se vai rendendo a uma poeticidade algo melancólica. Ela será a alma mais melancólica deste livro e mais poética deste livro. É a autora que, destes 5 contos, enfim, é o conto que mais busca uma espécie de elevação, uma busca de um qualquer sublime, de uma beleza que ela vai procurando frase a frase, e por isso eu acho que seria, destes 5 novos autores, seria aquela que está mais perto de chegar à poesia. E eu selecionei aqui um excerto da página 57, que é muito bonita e que tem essa expressão quase do sonho. Ela na margem do rio e ele andando a afastar-se e ainda assim a sentir remorsos de a abandonar gelada, e porque sabia que ela tinha dias de imensa solidão. Maria Teresa contava-lhe: sabes, José Augusto, nas tardes de domingo, sobretudo nessas tardes antes de seres meu namorado, eu abria a torneira da água fria e a torneira da água quente e ficava ensopando folhas de livros e nem lia, nuazinha, enfiada na banheira. E ela aconchegava as suas mãos nas minhas, dir-me-á José Augusto. E nunca me falou nela, e andou assim um horror de meses, tantos quanto aqueles em que foi subindo, bebericando chás ferventes e a ficarmos lado a lado, até ao dia em que ficou até ser dia seguinte, e depois foi ficando, uma noite a seguir a outra noite. E creio que... Não, ainda não estamos a acabar. A Maria João Castro escreveu um texto chamado Os Patos, e que eu digo que este texto, eu tomei assim uma nota, ler este texto é como meter a cabeça numa bimbi e ligar a velocidade de Varoma. Se vocês estiverem familiarizados com a maneira como eu faço sopas, sabem o que isso quer dizer. O livro é um turbilhão, este conto é um turbilhão. É um turbilhão de impressões entre o que se pensa, o que se espera e o que se sente e o que se vê. Uma velocidade feita de tudo. Está muito bem sintonizada. Eu digo, há coisas que entram como energias de diversos quadrantes, mas que tudo se alinha nesta voracidade. E há uma coisa, há uma frase no início que diz a cabeça quase em estouro, e eu acho que é isso que ela faz um pouco, que ela cria enquanto narradora, digamos assim, e que ela passa para o leitor. É uma urgência que nos desloca grandemente da possibilidade de nos lembrarmos que somos algo mais do que leitores, porque o texto apela de tal maneira, envolve-nos de tal maneira que nós viramos apenas leitores, não existe mais nada no mundo. E eu diria que o texto é acerca de tudo, e é sobretudo ritmo e pressa. E acerca da pressa, eu escolhi aqui uma coisa na página 68,
em que ela diz uma coisa engraçada. Enquanto saio e subo as escadas, dão-me alguns encontrões, embora seja uma hora supostamente calma nos transportes, mas dão na mesma e sabem-me bem. Gosto de ver as pessoas com pressa, gosto de ver as pessoas correrem, porque será e o que será que as faz terem pressa? Porque tem de haver pelo menos um destino, não tem nessa pressa, tem de haver um ponto de chegada, só pode haver. E onde chegam quando chegam? Sempre admirei a pressa. Depois, para acabar, o Pedro A. Amaral escreveu um texto chamado Xudíaco e ele implica um pouco, enfim, ele recupera algo que o Henrique Villa-Matas também explora, que é uma espécie de... tem que ver com as coligações, umas uniões mitológicas que envolveriam umas figuras consideradas shandis, que seriam uns outros indivíduos para além de dandis, e que seriam figuras pensantes, gente pensante, criativa, artistas, escritores, pintores. O Villa-Matas inventa uma reunião de shandis em que supostamente se conversa superiormente e depois se termina eventualmente em orgias e o Villa-Matas sempre o Villa-Matas faz isso tentando convencer o leitor de que isso pode ser credível e falando de autores e de artistas específicos, como por exemplo o Picasso e o Salvador Dalí, que teriam estado numa mesma festa e envolvidos nas mesmas fantasias. E o que o Pedro A. Amaral faz é trazer este imaginário de algum modo para Lisboa e leva, se o Henrique Villa-Matas já é um autor delirante, o Pedro leva o delírio a um ponto, exponencia o delírio de uma forma admirável e então ele entra nas mitologias, em figuras que não são, enfim, e mistura o passado com o presente, porque se não está em causa e apelar imediatamente a figuras concretas, muito verosímeis, por isso não está em causa querer que nós acreditemos que isto possa ter existido assim. O que está em causa é criar, de facto, quase uma reunião folclórica de gente, de figuras estranhíssimas que se reuniriam aqui em Lisboa. E eu acho que eu escrevi aqui uma passagem que diz que entre a ridicularização das personagens e uma eloquência convicta, porque isto é feito de uma forma eloquente, como se ao menos o autor acreditasse no que está a dizer, tudo acaba por ser apócrifo. E tem um pendor de mentira obstinada que acaba por ser muito metaliterária. E eu escolhi uma passagem na página 88. Este texto é todo ele esquisitíssimo. E ele apresenta as figuras, enfim, os shandis, as figuras estranhíssimas. O amulador, que é chamar-se-ia termidor. Adão amuou. E gostava de dizer isto também. É muito a forma como ele escreve, é tudo muito outra coisa. Por isso ultrapassa-se aqui não exatamente as regras, porque não se põe nada de pernas para o ar, mas nós sentimos a forma é propícia a que nós nos sintamos de pernas para o ar. É tudo estranho. Adão amuou. A ardente amuladora atiçou a arrebatada amada, azucrinando Adão. Ação ardilosa. Adão arrastado, a amada arrancada a Adão, ambos se acanharam, abotoando-se abaixo. A amuladora acalcanhada, absolutamente arrasador. Ai, ai, Adão. Agora, Apaches, argentinos... Quem é que é o Pedro Amaral? Eu estava quase a dizer que o culpado, como eras tu, devias ser tu a ler isto, porque isto
Agora apaches argentinos, anglo-saxões, antiquários, as altíssimas autoridades andróginas, aviadores, assaltantes, advogados, apátridas, andam a miúde, danoraques, a moral a mostrar a área amorosa, ali a quem além até à Austrália, anjos arvorando a antena aureolada, alugadas amas de leite amamentando. Aciona-se automaticamente a ata anti-assédio. Absurdo, alfaiates aplaudem. Pronto, eu acho que ele está a loucura literária. Muito obrigado a todos. Boa tarde e parabéns aos vencedores. Muito obrigado. Antes de ter sequer pensado em concorrer a este concurso da FNAC, em mandar alguma coisa, sequer, nunca não tinha passado pela cabeça. Há 2 anos mandei algumas coisas, depois parei. E este ano, de repente, e foi com a FNAC, resolvi mandar algumas coisas. E tinha, uns tempos antes, portanto, no início deste ano, tinha agarrado e tinha-me surgido a escrever, comecei a escrever e apareceu-me um homem. Eu não tinha bem a certeza se era homem, se era mulher, que é o narrador da história, e que começou a contar a história tal qual que ela começa, que eu achei muita piada, àquilo que estava a escrever, porque é mesmo assim, é uma das coisas que me dá gozo, é que as coisas me aparecem assim. Achei muita piada a ele começar a contar uma coisa que ainda não tinha acontecido, mas que ele já sabia que ia acontecer. E quando de repente chega ao ponto em que ele diz, ele daqui a bocado há de me dizer o nome que saiu foi o Zé Augusto, perfeitamente colado à outra personagem, e pronto, e por aí fora, e apareceu assim. E este concurso teve uma ação quase metódica em mim, disciplinadora, que eu sou um bocado caótico, embora não pareça, que teve, quando estava quase a hibernar, estava em ponto, e como o prazo, resolvi concorrer. Não tinha nada a perder, resolvi concorrer. Só para ver a coragem dos jurados. E queria também testar-me se era capaz de cumprir um prazo. Isto sou muito anti-literário, mas é assim, queria me pôr a prazo. E também foi um ato de disciplina, de método, e consegui zipar aquilo tudo e obedecer à limitação que é inerente a um conto. E não me ocorre nada mais. Tenho muito gozo em criar os meus próprios signos na pessoa desse personagem que aparece no início, que foi apenas um pretexto. E que eu acho que são signos mais verosímeis do que os atuais. E pronto, acho que é tudo. E obrigado, e comprei um livro porque a causa é uma boa causa. Obrigado. O meu nome é Maria João, escrevi Os Patos. Queria agradecer à FNAC, a todas as pessoas que votaram e ao júri em especial. Nunca tinha concorrido a nenhum concurso de literatura e este foi o primeiro, porque também senti empatia pelo concurso em si, que sempre disse que queria dar valor a uma voz própria. E gostei de sempre terem referido que andavam à procura de vozes próprias, porque isso dá-nos liberdade de escrevermos como queremos mesmo e de estarmos pouco influenciados. Em relação ao conto, falando também do que o júri disse sobre ser um conto, posso-vos dizer que a maior parte dos meus amigos não leram o conto por ser um conto e não sermos adeptos disso, por se chamar Os Patos e acharem que era um conto infantil, e porque a capa tinha um pato com um fundo azul e por isso acharam definitivamente que era para crianças. Pronto, para quem vai ler ou já leu, é sobre uma rapariga que anda pela rua, vai tendo vários pensamentos, o pano de fundo é a cidade, tem muitos cafés, livrarias, metro, transportes, e é uma rapariga que está com a cabeça muito cheia. É preciso ter alguma paciência para entrar dentro dessa turbulência e encontrar lá alguma calma, e eu sabia que não era tarefa fácil o júri encontrar essa calma ou pelo menos perceber a turbulência, e por isso fiquei muito surpreendida por ter sido escolhida e porque sei que foi no momento certo e que enviei para o sítio certo. Pronto, obrigada. O meu nome é Luís Bento, se calhar tenho mais o dom da palavra na escrita que na oralidade, e, portanto, e também como estamos apertados de tempo,
Também queria agradecer ao júri da FNAC a disponibilidade, a todos os leitores que leram, aos meus amigos do trabalho que pronto, fizeram o favor de votar. E também gostava de agradecer ao Papa, ao Obama e ao buraco do ozono, mas nós não temos tempo. Eu sou mesmo assim corrosivo, porque acho que são as histórias que nos rodeiam e as que nos acontecem, ou as que nos são próximas, que brincando, deformando-as um pouco, conseguimos atingir os mesmos objetivos que a chamada literatura, dos consagrados, mais metódica. Acho que também conseguimos chegar com o humor, assim, se calhar mais facilmente às pessoas. A história deste Fashionarian prende-se só com duas situações. Primeiro, o título, muita gente criticou por ser em inglês, correspondeu a um convite de uma amiga que é a Paula Lamares, que tem um blog de moda. Porquê é que tu, com esse teu humor, esse teu jeito, não fazes um texto sobre a moda? E eu tentei, de alguma forma, ligar a moda ao nosso cotidiano. E, entretanto, tinha lido o José Gil, o livro O Medo de Existir, em que ele definia aquilo como nós somos e continuamos a ser, fosse em ditadura, seja em democracia. Parece que nós não vivemos. Quando se perguntam português como é que está, cá se vai andando. Portanto, nós não dizemos vamos, não temos um rumo, vamos andando, esfregamos as mãos, parece que existimos e que pedimos licença para existir, com todo o respeito, com cuidadinho. E eu tentei ligar aquelas duas situações e a história começou a decorrer. É simples, portanto, nos anos 60, 70, em que não havia a emancipação, é curioso como a mulher subjugada consegue emancipar-se, nem que para isso tenha que partir um jarrão na testa do marido que levou a levar 15 pontos. E depois acompanhar um casal nos dias de hoje, que tudo é mais solto, mais moderno, há muita informação, mas que parece que há uma atmosfera que oprime, que nos tolhe, ambos sabem que erraram, ele porque traiu, depois por um acidente, por uma fatalidade, ele vê que afinal é ali que está a mulher, que está o ambiente. Ela a pensar que podia tê-lo traído, podia ter feito 500 coisas, mas parecia mal, e pronto, e ajeita-lhe a gola do pijama e cá se vai andando. No fundo a história é essa, só que obviamente não sigo aqueles trâmites do que designamos chamar literatura, é mais num tom humor corrosivo, mas eu acho que a literatura é isto, e eu termino já, que é isto também, não é só os Rodriguinhos, o tricô, ou cultura, ou pronto, o domínio da narrativa que as pessoas têm, mas é também pegar em frases simples, distorcê-las, usá-las noutros contextos que a gente percebe, pronto, não é naquele contexto, mas resulta. E acho que a literatura é esta capacidade de mobilização, de poder ter uma sala bem compostinha a esta hora, num dia de trabalho. E só para terminar, que a escrita, nós todos gostaríamos de ter provavelmente uma segunda oportunidade de vida, porque olhamos para trás, cometemos alguns erros, gostamos de corrigir isto, aquilo. Eu acho que a literatura é a forma mais aproximada de viver uma segunda vida. Obrigado. Sobre a obra, eu partilho de uma ideia de que o autor, não fazendo crítica a nenhum autor que esteve a falar sobre a sua própria obra, mas eu tenho muita dificuldade em falar sobre a minha própria obra, seguindo, neste caso do Conde, seguindo o princípio do Stanley Kubrick, que dizia que nunca dava uma interpretação sobre o filme dele, porque sabia que essa interpretação seria colar fatalmente como a única possível da obra. E a única coisa que tenho a dizer é que muita gente me pergunta se é autobiográfico, se é ficcional. Também acho que isso não será muito importante. O importante é, a partir da imaginação ou a partir da experiência, tentar fixar algo que comunica algo a outra pessoa. Muito obrigado.